O STF soltou uma bombaça no colo do Bolsonaro, porque a ministra Carmen Lúcia enviou para a Polícia Federal um relatório apontando indícios fortíssimos do envolvimento de Bolsonaro no esquema chamado Bolsolão do MEC, que culminou até com a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. E é como eu tenho falado para vocês, o Bolsonaro ele tá morrendo de medo de ser preso, porque ele vai ser preso, e é por isso que ele tá atacando as urnas. Só que esse episódio tende a aumentar ainda mais a tensão do STF com o Senado. Só que na sua opinião, Bolsonaro ele tem mesmo o medo de ser preso? Qual que vai ser o impacto disso tudo para o resultado do segundo turno? Se você quer ver a prisão do Bolsonaro, deixe seu like e também se inscreva no canal. E a Rosa Weber, a ministra do STF, fez esse encaminhamento para a Polícia Federal, apontando fortíssimos indícios do envolvimento do Bolsonaro naquele esquema do Bolsolão do MEC, que inclusive teve dinheiro escondido em pneu de trator. E se você não lembra o que é esse Bolsolão do MEC, a Folha de São Paulo obteve uma conversa gravada do ministro da Educação com dois pastores. Nós ainda não sabemos quem que gravou essa conversa, eu tenho muita curiosidade para saber isso. Mas enfim, e aí o que acabou rolando? Nessa conversa, o ministro Milton Ribeiro falou para um dos pastores que ele tinha que determinar as demandas do pastor A ao invés das demandas do pastor B, a pedido do Bolsonaro. E esses pastores, eles estavam intermediando o repasse do FNDE para algumas prefeituras, pedindo propina, barra de ouro, tinha foto do ministro da Educação em Bíblia, um negócio assim absurdo. Tem CPI para ser aberta a respeito desse assunto, a CPI do MEC, que vai ser aberta só depois do segundo turno, ao que tudo indica, ou não. E como o Bolsonaro foi citado, houve um levantamento de toda a capivara e nós vimos que esse caso de corrupção pode ser anterior ao Milton Ribeiro, porque esses pastores se encontravam com o Bolsonaro desde 2019. E em 2019, o ministro da Educação não era o Milton Ribeiro que foi preso, mas o Vélez Rodrigues. E aí todo o pepino, todo o babado aumenta e a tensão no Bolsonaro de ser preso também, pessoal. Porque a Polícia Federal já apontou 2 crimes nas costas do Bolsonaro. O primeiro crime foi o vazamento de dados sigilosos do TSE. Vocês sabem muito bem disso. E é um crime reiterado pelo Bolsonaro, porque essa investigação estava sigilosa e o Bolsonaro divulgou em live em vários episódios. E um outro crime que também foi apontado pela Polícia Federal é uma propagação de notícia falsa de modo deliberado do Bolsonaro, associando os imunizantes com a doença do Cazuza. Sabe, doença do Cazuza, do Fred Mercury, que nós temos que tomar cuidado para falar na plataforma? Então, a Polícia Federal apontou esses 2 crimes, mesmo com a PGR tentando abafar toda essa situação. Então esse caso do Bolsonaro do MEC, que tudo indica tem participação sim do Bolsonaro, porque o próprio ministro falou, pode ser o 3º crime contra o presidente. E é claro que ele fica com medo, porque ele está muito atrás, pessoal, na disputa do primeiro turno. O Bolsonaro está conseguindo apoio, toda essa história. Mas a votação do Bolsonaro foi ruim. Foi a pior votação de um candidato que está disputando novamente a presidência da República em toda a história. E o Lula teve a melhor votação desde 2006. O Lula perdeu por conta dos votos das abstenções. Então por isso que o Bolsonaro tem atacado as pesquisas, já que ele não pode atacar a urna, ele ataca as pesquisas porque ele tá com medo de ser preso e ele quer ficar falando sobre a narrativa do perseguido. Essa é a história. E vocês sabem muito bem disso, já comentamos inclusive o resultado de ontem do IPEC. O link tá aqui no card. Então não caiam nas bolsonarices. Esses ataques do Bolsonaro às pesquisas são justamente porque ele teme a prisão. Como você está vendo, a batata do Bolsonaro está ficando cada vez mais assada, assim como as tensões envolvendo o STF. E esse é um ponto muito importante que você tem que ter em mente, porque a partir de 2023 nós vamos ter não só um Senado, mas um legislativo completamente bolsonarista. E um legislativo bolsonarista radical, com alguns nomes que você fala assim, meu pai, o que vai sair da combinação de Magno Malta e Damares Alves no Senado? Isso é uma combinação perigosa. E o pior de tudo é que agora o Senado ele conseguiu formar maioria para dar impeachment em ministros do Supremo. E isso tem deixado os ministros do STF de cabelo em pé, não no caso do Alexandre de Moraes, né, obviamente, mas os ministros têm ficado muito desesperados com essa possibilidade de sofrer impeachment. E eles sabem que a partir do ano que vem as tensões vão ser muito grandes, porque o bolsonarismo dominou o legislativo e o Senado. E é o Senado que pode abrir impeachment de ministros do Supremo.
Ou pior, pode ser que nem acabe rolando impeachment de ministro do Supremo, mas o Bolsonaro agora tem uma maioria para aumentar as vagas de ministros no STF. Ele quer aumentar de 11 para 15 vagas de ministros. E com a saída do Ricardo Lewandowski e da Carmen Lúcia, que vão aposentar, Bolsonaro vai ter mais 2 vagas já garantidas para indicar no ano que vem. Com a ampliação do STF, mais 4 vagas. Somando com a do Cássio Nunes e a do André Mendonça, Bolsonaro teria 8 ministros do STF completamente bolsonaristas, dominando assim todo o poder judiciário. Olhem só o pepino que isso está acontecendo. E é claro que essa investigação pode aumentar ainda mais, e tende a aumentar ainda mais, as tensões do STF com o governo federal ou com o bolsonarismo. Mas o que você acha disso tudo? Vai cair em prisão do Bolsonaro? Coloque nos comentários. E se você acha que as tensões não estão acontecendo, a deputada federal Bia Kicis, que conseguiu novamente vencer com a maior votação do Distrito Federal, concedeu uma entrevista para o site Metrópolis dizendo que essa pauta de impeachment de ministro do Supremo vai voltar no ano que vem, com toda a certeza. E bastaria apenas o impeachment de um ministro do Supremo para as interferências acabarem. Então ela já está ameaçando. E ela faz essa ameaça já de olho nesse processo da Carmen Lúcia. Obviamente, vocês sabem disso, porque bolsonarista não dá ponto sem nó. Então essa tensão está muito grande. O Bolsonaro se reuniu hoje com os parlamentares do bolsonarismo e ele já falou, o Arthur Lira também falou, olha, a população brasileira colocou um legislativo conservador e bolsonarista, porque quer continuar com o governo Bolsonaro. Também é um recado para o STF. E o Alexandre de Moraes está tenso, porque ele já falou para o Rodrigo Pacheco o seguinte: Pacheco, você precisa ser novamente o presidente do Senado. Faça todo o esforço possível para conseguir ser o presidente do Senado novamente. Mas a gente sabe que dificilmente Pacheco vai ser o futuro presidente do Senado. Pacheco, ele desagradou tanto a oposição quanto a situação. Pacheco sentou em cima da CPI do MEC, não quis liberar a CPI da pandemia, vocês lembram de toda essa história. Pacheco, ele é um moloide e por isso que ele vai ser defenestrado da presidência do Senado. Até mesmo com toda essa cerimônia que vai ser feita do TSE, dando uma medalha ao Rodrigo Pacheco pelos serviços prestados à democracia, toda essa história toda aí. Mas isso não vai adiantar em nada. Então perceba a situação que nós estamos vivendo. E o Ciro Gomes fala que não existe nenhum tipo de ameaça. O Ciro Gomes, ele tá meio desconectado da realidade. Porque o Rodrigo Pacheco, ele vai sair. E existem alguns nomes que estão sendo cotados para assumirem a presidência do Senado. Muito se fala, até o Fábio Zanin da Folha de São Paulo, e aí hoje a Veja também falou algo nessa linha, que Flávio Bolsonaro e Tereza Cristina despontam aí como os favoritos para assumirem a presidência do Senado. Essa é uma informação do Fábio Zanin e a Veja falou sobre a Tereza Cristina. Eu tenho uma outra informação, e aí já é uma informação mais dos bastidores, eu não vi isso rolar na imprensa, que o favorito para ser o presidente do Senado é Magno Malta. Magno Malta perdeu a disputa em 2018, voltou agora, é bolsonarista, muito radical, é o criador da Damares Alves. Então você vai ter no Senado Damares Alves e Magno Malta fazendo uma frente, pautando pautas bolsonaristas radicais. Inclusive Magno Malta já atacou o ministro do STF, atacou Luiz Roberto Barroso com mentira. E ele pode ser o futuro presidente do Senado. Então olhem a situação que nós poderemos ter em 2023. Magno Malta, presidente do Senado, pautando tudo contra o STF, defendendo abertamente a pauta bolsonarista. E vocês sabem que aqueles que traíram o bolsonarismo, Frota, Joyce, dentre outras figuras, acabaram sendo punidos pelos bolsonaristas apoiadores de Bolsonaro. É uma situação tensa, hein, pessoal? Muito tensa o Congresso para o ano que vem. Mas mais cedo ou mais tarde, a justiça não tardará em pegar Bolsonaro. Porque depois que ele deixar de ser presidente, ele vai para a justiça comum. Aí eu quero ver.